Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Só Psicanálise mais uma vez para trazer para vocês mais uma elucidação referente à playlist relacionada à clínica da psicose, né? Tratando-se dessa playlist, o link vai estar aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube. Você clica no link para que você seja encaminhado aí para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Nesse vídeo aqui começarei a falar sobre as diferenças, né, entre psicose, neurose e perversão, a partir de uma visão geral. Estarei aprofundando no momento em que eu vir a falar dos fundamentos teóricos. Tratando-se dos fundamentos teóricos, a gente vai ver um tópico, né, que faz referência à estruturação psíquica e à teoria das estruturas clínicas, e aí eu irei estar aprofundando na questão da neurose, psicose e perversão, para que vocês tenham uma compreensão clarificada da psicose em relação à neurose e em relação à perversão. Mas aqui vou esmiuçar, vou começar a explorar essas diferenças, né, entre psicose, neurose e perversão na perspectiva psicanalítica. E aí estarei usando uma abordagem bem explicativa, estarei trazendo exemplos práticos para de fato facilitar a compreensão de vocês. Gente, a psicanálise, especialmente aí nas formulações, né, de Freud e Lacan, vai dividir as estruturas clínicas em 3 categorias principais: psicose, neurose e perversão, tá? Cada uma dessas estruturas representa uma forma diferente no que diz respeito à organização psíquica, tá bom? Ou seja, como que o sujeito ele lida com o seu inconsciente, como que o sujeito ele lida com o seu desejo, como que o sujeito ele lida com o grande outro, né? Ou seja, com as leis sociais e culturais. Então, vamos entender as características, né, de cada uma e como que de fato elas diferem entre si. Quando eu falo da neurose, eu estou falando de uma estrutura que podemos dizer que é a mais comum socialmente falando, né? Podemos dizer que é a mais comum. Na neurose, o conflito fundamental está no interior do próprio sujeito e ele é tratado por meio de mecanismos de defesa, como repressão, deslocamento, condensação, tá? E aí quando a gente parte para as características da neurose, eu posso trazer para vocês conflito interno, né? O neurótico, ele lida com conflitos internos que geralmente irão girar ali em torno de desejos. Desejos inconscientes reprimidos. Então, há uma tentativa constante de manter esses desejos fora da consciência, né? E aí é o que vai gerar sintomas como fobias, obsessões, histerias. Quando a gente parte para mecanismos de defesa, no que diz respeito ao neurótico, ele utiliza mecanismos de defesas como a repressão, por exemplo, né? Para daí então manter os conteúdos indesejados no inconsciente. Então, por exemplo, alguém que teme que seus impulsos agressivos venham à tona, ele pode desenvolver uma fobia de facas, né? Porque ele tem ali impulsos agressivos importantes, né? E ele teme que isso venha à tona. Logo ele fica fóbico, né? Quando ele se depara com uma faca, por exemplo, porque aí ele é acometido por pensamentos obsessores, né? Que de repente ele tenha medo de que isso venha se reverberar numa compulsão, né? Que o leve a alguma atitude agressiva, sobretudo quando ele está irritado.
E aí, gente, os sintomas neuróticos, eles são vistos como soluções de compromisso entre o desejo inconsciente e a repressão. Tá? Por exemplo, um sintoma obsessivo compulsivo. Pode ser uma forma de lidar com uma ansiedade interna, né? Então vamos para exemplos práticos no que diz respeito à neurose. Imagine uma pessoa chamada Ana. Ana, ela tem fobia de elevadores. Quando ela era criança, ela testemunhou uma briga muito intensa entre os seus pais. Isso aconteceu dentro de um elevador. O pai chegou a agredir a mãe. Esse evento foi muito traumático para ela, mas ela não lembra claramente dessa briga. Ao longo dos anos, Ana desenvolveu um medo irracional de elevadores, porque ali ela teve muito medo do pai, né? Então, Freud ele diria que a fobia, né, é um sintoma neurótico, uma manifestação de um conflito interno que vai se dar entre o desejo de evitar o trauma e a necessidade de enfrentar situações sociais que envolvem ali o uso de elevadores, tá? Como eu falei para vocês, uma visão geral. A gente vai se aprofundar mais significativamente quando chegarmos em fundamentos teóricos. Tratando-se da psicose. A psicose é uma estrutura clínica que é caracterizada por uma ruptura mais profunda com a realidade. Na psicose, há uma falha na inscrição simbólica fundamental. Falei sobre isso nos vídeos anteriores, né? Falei de modo mais minucioso nos vídeos anteriores. Há uma falha na inscrição simbólica fundamental. O que Lacan vai chamar de foraclusão do nome do pai. Isso significa que o sujeito ele não internalizou a função do nome do pai, que é essencial para a inserção simbólica, que é essencial para a construção de uma realidade compartilhada. E aí, enquanto características da psicose, vai ocorrer uma ruptura com a realidade. Na psicose, o sujeito ele pode aí experienciar alucinações, ele pode experienciar delírios. E essas experiências, elas são tentativas de cura, de dar sentido a uma realidade interna que fora fragmentada, que não se organizou de acordo com as normas simbólicas compartilhadas. E aí a gente vai ter como caracterização muito pertinente da psicose a foraclusão. O conceito lacaniano de foraclusão, né, ele vai fazer referência a uma exclusão radical deste significante que há de ser muito fundamental quanto ao campo simbólico, né? E aí, gente, quando essa exclusão ocorre, né, o que foi foracluído vai retornar no real. E vai retornar sob a forma de delírios, sob a forma de alucinações. E aí a gente vai ver isso aprofundado, tá? Ao contrário da neurose, onde há uma repressão ativa de conteúdos inconscientes, na psicose esses conteúdos não são propriamente reprimidos. Em vez disso, eles vão se manifestar de uma forma muito bruta. Pensa em um homem aí. Esse homem se chama Vicente. Vicente acredita de modo muito significativo que ele é perseguido por alienígenas. Essa crença não é simplesmente um medo, não é simplesmente uma preocupação, é um delírio psicótico. Vicente ele pode ouvir vozes, que são as alucinações auditivas. E ele acredita
que são comunicações diretas dos alienígenas. Para Vicente, essa é uma realidade muito verdadeira, quanto qualquer outra. Segundo a psicanálise lacaniana, o delírio de Vicente é uma tentativa de reconstruir uma realidade interna, que fora fragmentada devido à foraclusão do nome do pai. Um significante simbólico que deveria ter ajudado a estabilizar esse mundo interno, mas não foi possível. E a gente vai ver minuciosamente tudo isso em fundamentos teóricos. Perversão. Tratando-se da perversão na psicanálise, não vamos fazer referência, tá, a aquela perversão que culturalmente é muito popular, que se entende como perversão sexual. Estamos falando de uma estrutura psíquica, onde há uma negação da castração simbólica. O perverso, diferente do psicótico, ele reconhece a lei. O psicótico não reconhece, ele não sabe o que é. O perverso, ele sabe o que é. Ele reconhece a lei, ele reconhece o nome do pai, mas ele opta por negá-lo de forma consciente e deliberada. O psicótico não tem esse senso crítico. O perverso tem. Então, quando a gente fala das características da perversão, a gente vai falar de um desafio à lei simbólica. O sujeito perverso, ele desafia a lei simbólica. Ao mesmo tempo em que ele depende dela para a sua própria estruturação, mas ele nega a castração. Ele mantém, né, uma relação ali de negação no que diz respeito à castração. Sabe? E aí a gente pode falar de um gozo transgressivo. O perverso, ele busca o gozo através dessa transgressão. Ele encontra prazer ao desafiar os limites, ao desafiar os tabus impostos, né, por aquilo que há de ser a sociedade. E aí você me pergunta, Caio, toda perversão é má? Não, nem toda perversão é má. E a gente vai ver isso minuciosamente, tá? Então, de novo, o perverso, ele encontra prazer ao desafiar os limites, ao desafiar os tabus que são impostos pela sociedade. Quando a gente vai falar do mecanismo da perversão, a gente pode trazer o desmentido. É o mecanismo de defesa que é predominante, que é diferente da repressão, né, que vai empurrar o conteúdo para o inconsciente, né, diferente da foraclusão do nome do pai, né. O desmentido é uma negação consciente. Na foraclusão do nome do pai, não é sobre uma negação, é sobre um não reconhecimento dessa lei, é sobre não saber o que é essa lei. O desmentido é uma negação consciente, é uma negação ativa da realidade da castração. Então considera aí um homem chamado Marcos. Ele tem um comportamento compulsivo de voyeurismo, onde ele se coloca ali em situações em que ele observa secretamente outras pessoas em situações íntimas. Marcos reconhece, ele sabe que isso é ilegal. Ele sabe que isso é moralmente errado. Ele entende a lei, mas ele encontra prazer justamente em desafiar essa lei. Para a psicanálise, Marcos não reprime o seu desejo, como faria um neurótico. Ele o desmente e ele o realiza, colocando-se numa posição onde ele, ao mesmo tempo, desafia e também depende dessa lei que proíbe o seu comportamento. Sabe? Então, gente, falar da neurose é falar de uma relação com a lei.
é falar da lei que é internalizada, né? É falar do conflito que há de acontecer entre o desejo e a repressão. Quando a gente fala de um mecanismo de defesa predominante, a gente pode falar da repressão, sabe? A realidade, ela é compartilhada, mas os sintomas, como fobias e obsessões, refletem esses confrontos internos, esses conflitos internos. Quando a gente fala da psicose, aí a gente já está falando da lei que não está simbolicamente escrita, levando a uma ruptura com a realidade. E aí quando a gente fala do mecanismo de defesa, a gente fala da ausência de mecanismos típicos e há uma presença da foraclusão. Há uma ruptura com a realidade compartilhada, levando a delírios e alucinações. Quando a gente fala da perversão, a gente fala da relação com a lei. A lei, ela é reconhecida, mas ela é constantemente negada. Quando a gente fala do mecanismo de defesa, a gente fala do desmentido. Quando a gente fala da relação com a realidade, a gente fala da realidade enquanto manipulada para daí então alcançar o gozo, mantendo um jogo consciente com esta lei. Então, essas diferenças ajudam a psicanálise a ter um entendimento não apenas de como o sujeito se estrutura, psiquicamente, simbolicamente falando, mas também como podemos daí então elaborar abordagens clínicas específicas para daí então tratar cada tipo de estrutura, tá bom? É isso, gente. Eis aí, né, diferenças gerais entre psicose, neurose e perversão. No próximo vídeo a gente já adentra em fundamentos teóricos, trazendo conceitos fundamentais na psicanálise e nos aprofundando minuciosamente nesses conceitos fundamentais, porque é muito importante para entender a concepção freudiana da psicose, para entender a clínica lacaniana da psicose. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou pós-graduado em neuropsicologia, faço atendimentos, tá? 100% online. Se você estiver em busca de um processo, né, de um processo psicoterápico com base na psicanálise, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube. Através do WhatsApp eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, que, como eu falei, é 100% online, atendo em todo o Brasil, tá bom? No comentário em destaque, como falei, você vai encontrar o link da playlist que vai te encaminhar para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão no que diz respeito a este assunto, tá? E aí você vai entender o que é que está acontecendo aqui nessa playlist no que diz respeito a essa temática, tá bom? É isso. Muito obrigado e até as próximas gravações.